Pegue a palavra de Deus agora nas tuas mãos. Já aproveite o pedido de oração. Já coloque dentro da tua Bíblia guardado pedido de oração. E já pegue comigo a santa e bendita palavra de Deus e abra, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. E para começar, nós vamos ler o versículo 24. Mateus 14, 24. À medida que você encontrar, olhe à sua volta. Se você perceber alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler, ajude esta pessoa. Lembrando que todas as referências, os textos bíblicos estarão também aqui no projetor, no telão. Você vai poder acompanhar toda a leitura no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. No decorrer da mensagem, nós vamos ver ainda uma ou outra referência. Se você tiver dificuldade para acompanhar, não tem problema, anote as referências, muito importante, anote. Depois você vai poder estudar em casa e você vai poder acompanhar a leitura aqui no telão sem maior dificuldade, amém? Você que está nos assistindo também por esta gravação e você puder pegar uma Bíblia, pegue uma Bíblia agora para nos acompanhar. Está escrito assim, Mateus 14, versículo 24: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Jesus, ele vai mandar os discípulos saírem de onde eles estavam, às margens do mar da Galileia, e atravessarem o mar até Cesareia, para que eles viessem então a chegar, Genezaré, que eles atravessassem até o lado de Genezaré, para que depois Jesus viesse a se encontrar com eles. Diferente daquele dia, quando eles estavam indo para Gadara, e que Jesus estava no barco com eles, quando houve a grande tempestade. Nesta ocasião, nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Os discípulos estão sozinhos dentro do barco, atravessando de uma margem para outra do mar da Galileia, um mar que na verdade é um grande lago, mas que tem uma grande extensão. Se não me falha a memória agora, são 30 quilômetros de extensão, o mar da Galileia. E eles vão atravessar, mas quando eles chegam no meio do mar, uma tempestade se levanta, o vento revolto, e eles vão estar ali então, no meio do caminho, parados, presos dentro do barco, e ainda com o vento contrário assoprando sobre eles. Vou ler mais uma vez, olha só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Amém, amados? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica. E ninguém veio aqui para ouvir ao homem, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Eu vou querer voltar um pouquinho com você aqui na história, para que você possa compreender desde o início. Vamos ler então a partir do versículo 22, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda,
enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E olha aqui o detalhe: e chegada já o que, igreja? À tarde, tá? Eu faço questão que você preste atenção nisso. Era tarde, início da tarde, meio da tarde mais ou menos, quando Jesus vai subir o monte para orar, depois de ter despedido ali a multidão. E foi nesse horário também, no meio da tarde, que os discípulos vão chegar no meio do mar. Veja só, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, como sempre, quando estava nas cidades, cercado de muita gente, e muitas vezes o que Jesus fazia, como no dia em que ele chamou Pedro para segui-lo, Jesus entrava no barco, afastava-se o barco um pouco da margem, e assim as pessoas não ficavam comprimindo Jesus, e ele podia então estar em pé no barco pregando, tinha um pouco de água adiante dele e as pessoas ouvindo, e ele então depois aproximava o barco, falava com as pessoas, curava, libertava ali pessoas, e normalmente depois ele entrava no barco com os discípulos e ia embora com os discípulos. Mas desta vez Jesus vai fazer diferente, porque Jesus queria se retirar para orar sozinho. É aquilo que o próprio Jesus fala, de termos momentos íntimos de oração, onde ele mesmo ensina: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Jesus, mesmo sendo quem era e quem é, ele tinha os seus momentos particulares com o Pai. E então os discípulos vão embora. Jesus, imagina, para que Jesus conseguisse despedir a multidão, vai chegar à tarde então, aí provavelmente por volta das 5 horas da tarde. Se eu quiser estender um pouco, 6 horas da tarde, mas provavelmente por volta das 5 da tarde. Eram 5 da tarde, Jesus estava terminando de despedir a multidão, ele vai subir o monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estão lá no meio do mar, aquela tempestade, o vento contrário, água entrando dentro do barco, e eles ali desesperados, clamando, com medo que o barco viesse a afundar. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui comigo é que foi o próprio Jesus que os mandou pegar o barco e ir adiante. E eu sei, você sabe também, que lógico que Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade. Lógico que Jesus sabia disso. Isso aqui vale para que eu entenda, porque essa tempestade foi algo natural. Não foi um demônio que levantou esta tempestade, como muitas vezes nós podemos até arrazoar e falar a respeito do caso do gadareno, quando ele estava indo para Gadara, e que ali provavelmente aquela tempestade foi espiritual. Mas aqui não era espiritual, foi uma tempestade mesmo que veio, começou a ventar muito contra o barco, e eles estavam naquela situação. Ou seja, eles estavam enfrentando uma fatalidade, uma luta, um problema cotidiano da vida de um pescador. Porém, debaixo de uma ordenança e debaixo de uma direção dada por quem? Por Jesus. E aqui isso me faz entender muito bem aquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Não é porque eu estou em obediência a Jesus, debaixo de uma ordem dele, debaixo de uma palavra dele, isso não quer dizer que o mar pelo qual eu navegarei, vamos usar esta expressão, já que estamos falando deles no barco ali no mar da Galileia, não é por isso que o meu barquinho nunca vai enfrentar tempestades. Não é porque agora eu sou servo de Deus, não é porque agora eu obedeço a Jesus, eu faço a vontade de Jesus, que nunca mais eu vou enfrentar uma tempestade. Pelo contrário, Jesus mesmo já alertou: no mundo tereis aflições. Porém, ele vai dizer o que? Tenham
bom ânimo. Tenham bom ânimo. E você vai ver aqui, inclusive, que quando Jesus encontra com eles depois, Jesus vai declarar a mesma coisa para eles. Só que aqui, nessa situação, Jesus não estava no barco com eles. Jesus não estava lá dentro, para eles fazerem como da outra vez, que eles foram lá em Jesus, que estava deitado na proa, para dizer: mestre, mestre, não te incomodas que estamos sendo destruídos, que nós estamos perecendo, não te incomodas, acorda. Jesus não estava ali para eles acordarem agora. Jesus estava longe, quilômetros de distância, em cima do monte, orando. E naquele momento eles tinham que clamar, crendo que mesmo Jesus não estando ali do lado deles, pelo clamor deles, Deus iria agir. Isso vale para mim e para você. Não é porque você está no meio de uma tempestade, não é porque você está no meio de uma luta, e no meio da tempestade, no meio da luta, a pessoa não consegue enxergar as coisas direito, não é porque parece que Jesus não está no barco, parece que Jesus não está com você, que Ele não vai ouvir o teu clamor, que Ele não vai ouvir a tua oração. Clame, ore. Ele pode não estar dentro do barco com você, mas o Espírito Santo está dentro de você, na tua vida, e o teu clamor será ouvido pelo Senhor. Clame, Ele vai ouvir o seu clamor. Ele não esquece. Jesus está lá no monte orando, mas Ele vai parar a sua oração, Ele vai parar o que Ele está fazendo, para descer e socorrer os seus discípulos que estão clamando. Veja aqui comigo, versículo de número 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vamos entender primeiro um detalhe aqui. Lembra que eu pedi para você guardar na tua memória que já no início da tarde, já à tarde, eles já estavam enfrentando a tempestade, amém? Jesus vai socorrê-los na quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília da noite? Os judeus dividem a noite em 4 vigílias. Cada vigília da noite tem o período de 3 horas. A primeira vigília, das 6 da noite às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, que vai ser quando Jesus vai ao encontro deles, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, no mínimo, os discípulos ficaram das 5 da tarde até as 3 da madrugada, enfrentando a tempestade, enfrentando o vento contrário, clamando, orando, e parecia que Jesus havia esquecido eles ali. Parecia que Jesus não estava nem aí para eles, que Jesus estava mais ocupado com alguma coisa, mas Jesus não havia esquecido deles, tanto que na quarta vigília Ele vai ao encontro deles. E entenda, nós até precisamos passar por tempestades, nós até precisamos passar por situações difíceis, lutas, porque são as lutas que nos fortalecem, que forjam o nosso caráter. Trazendo aqui para eles que eram pescadores, o bom pescador não é feito na bonança, o bom pescador é feito no mar revolto. É no mar revolto que o bom pescador é feito. O guerreiro não é feito, o bom guerreiro na paz, o bom guerreiro é feito na guerra, na luta, na dificuldade. Assim é feito o bom soldado. E eles foram, e Jesus não tinha esquecido eles ali, tanto que Jesus não vai esperar eles chegarem do outro lado, nem vai tentar arrumar um barco ou coisa parecida. Entenda uma coisa, aquela tempestade mais cedo ou mais tarde ela ia acabar, e eu não ia. Sim ou não, amados? Ou a tempestade dura para sempre?
Principalmente que era uma tempestade natural. Dura para sempre, sim ou não? Não. Jesus podia muito bem ter dito: daqui a pouco a tempestade acaba. Lá para o amanhecer do dia acaba. Quando amanhecer o dia, eles atravessam o mar e vai estar tudo sossegado. Mas não, Jesus vai parar o que estava fazendo, ele vai descer do seu momento de oração e vai sair caminhando sobre as águas até os discípulos para os socorrer. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca esquece aqueles que são deles. Deus nunca esquece. A pessoa pode até achar que foi esquecida pelo Senhor, mas o Senhor nunca esquece. Houve um tempo que o povo de Deus disse assim: o Senhor nos desamparou, esqueceu-se o Senhor de nós. Muitas vezes no meio da luta, da dificuldade, da provação, da tempestade, parece que Deus esqueceu da pessoa, e a pessoa chega até a declarar muitas vezes isso, a pensar: parece que Deus esqueceu de mim, parece que Ele não está vendo a minha luta, parece que Ele não está vendo o problema, a dificuldade que eu estou passando. Mas veja o que o próprio Deus fala, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 14, veja comigo, Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 14, olha o que o povo estava pensando, e olha qual foi a resposta de Deus para o seu povo, porque essa resposta também é para mim, também é para você. Isaías 49, versículo 14: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. O Senhor o quê? Se esqueceu de mim. Era assim que os discípulos estavam no barco, achando que Jesus tinha desamparado e tinha esquecido, mas lá estava Jesus indo ao encontro deles, pelas águas, andando sobre as águas para os socorrer. Jesus estava caminhando e indo ao socorro deles. Versículo 15, veja a resposta de Deus: pode uma mulher, Deus vai fazer uma pergunta, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ou seja, uma mãe pode esquecer do próprio filho que foi gerado no seu ventre e amamentado por ela? O filho pode até não prestar, mas se ele precisar, a mãe se compadece e ajuda. É assim ou não é? O filho pode até não prestar, ser um vagabundo imprestável, deixar ele padecer de fome, a mãe não vai deixar. Deixar ele padecer necessidades, a mãe não vai deixar. Não tem como, não tem como. Aí olha o que ele continua dizendo: mas ainda que esta se esquecesse, mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu todavia me não esquecerei de ti. Teus amigos podem esquecer de você, seu pai, sua mãe, marido, esposa, seja quem for, pode até esquecer de você, mas meu querido, minha querida, o Senhor não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Continue clamando, continue buscando, porque Jesus já está vindo ao teu socorro, ao teu encontro, e Ele vai acalmar este mar, Ele vai parar essa tempestade. Ele não esqueceu de você. E sabe por que Ele não esqueceu de você? Versículo 16, olha que coisa, ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros continuamente estão perante mim. Ou seja, o teu nome está gravado nas mãos de Deus. Como é que Ele vai esquecer de você? Está aqui, gravado nas mãos do Senhor, o teu nome. Como é que Ele vai esquecer de você? É só Ele olhar para a mão dele, o teu nome está lá, a tua vida, a tua situação está lá nas mãos dele. Ele não esqueceu, nem nunca vai esquecer de você. Continue clamando, no meio da tempestade, no meio do vento forte, no meio do mar revolto. Parece que o barco vai afundar, mas só parece, ele não vai afundar. Jesus já está caminhando e trazendo o seu socorro. Creia, amém, amados? Volta comigo lá em Mateus capítulo 24, volta comigo, 14, perdão. Mateus capítulo 14, versículo de número 26. Mateus 14, 26. E os seus discípulos
vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Começaram a gritar com medo. Imagina, está tudo escuro, é de madrugada, 3, 4 horas da manhã, a tempestade, a chuva caindo com gosto, o vento soprando. Às vezes o vento sopra que parece até fantasma mesmo, né? Foi até uns barulhos estranhos, não é? Aí daqui a pouco, naquela escuridão, aquela chuva, eles olham, aí vem a silhueta de um homem andando em cima da água. Você ia pensar o quê? Ia até sair correndo. Se deixasse, você ia andar nas águas primeiro que Pedro, ia sair correndo sobre as águas com medo da assombração. Tem um ditado popular que diz assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Mas não é assombração não, meu querido, minha querida, é Jesus mesmo vindo em teu socorro. Às vezes a gente está no meio da prova, no meio da luta, da dificuldade, no meio da tempestade, aí acontecem coisas à nossa volta que parece que são fantasmas vindo, parece que é a coisa piorando. É Jesus trabalhando. Em João 13:7, Jesus diz assim: o que faço hoje, vocês não entendem, mas compreenderão depois. Se eles estavam clamando por Jesus, como é que vinha um fantasma? Se você está clamando por Jesus, como é que vai vir algo pior? Deus está trabalhando, agora tem que crer, tem que confiar. Pedro, diante daquilo, porque Jesus vai dizer assim, olha a resposta de Jesus, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Olha o que Jesus falou: tenham o quê? Bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então, no meio da aflição, da prova, da luta, tenham bom ânimo, não temam, sou eu. O medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. O homem de Deus, Jó, ele vai dizer assim, o mal que eu temia me veio, aquilo que eu receava me aconteceu. Enquanto Deus trabalha na fé, o diabo trabalha no medo. O diabo trabalhou justamente no medo de Jó. No medo. O que é que Jó tinha muito medo? Por exemplo, Jó tinha muito medo de perder os seus filhos. Qual a prova disso? Sempre que os filhos dele se reuniam para fazer um banquete, o que é que Jó fazia? Acordava de madrugada, ia fazer sacrifícios para Deus, pensando: vai que um filho meu falou alguma blasfêmia, fez alguma coisa contra Deus, eu já vou fazer um sacrifício para que não aconteça nada com eles. Jó tinha pavor de perder os filhos, perdeu os 10. O que é que um homem rico tem medo? Um homem rico tem medo de que aconteça o que com ele, igreja? Que ele fique pobre, que ele perca tudo. É ou não é? O que foi que aconteceu com Jó? Perdeu todo o seu patrimônio. E um homem rico casado, qual um dos maiores medos de um homem rico casado? Que a sua mulher esteja com ele só pelo dinheiro e não por amor. É ou não é? Aí depois que Jó perdeu tudo, inclusive a saúde, a mulher olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tudo que Jó temia aconteceu com ele. Tenha bom ânimo, não tema. Você está buscando ao Senhor, ainda que você não esteja vendo Jesus no teu barco, Ele está trabalhando, Ele está intercedendo por você junto ao Pai. É isso que a palavra de Deus diz. Ele está caminhando, vindo ao teu encontro. Ele vai acabar com essa tempestade. A tempestade não demora, não dura para sempre. Ele está agindo. Continua comigo aqui a leitura, versículo 28, Pedro, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas, ou por cima das águas. Pedro na hora vai fazer prova de Deus, de Jesus. Está olhando de longe, não está reconhecendo. Jesus, se é o Senhor mesmo,
Me manda eu ir contigo até onde você está, andando sobre as águas como você está. Pedro podia ter pedido qualquer coisa. Entenda, fazer prova de Deus não é pecado. Agora tem que ter fé para fazer prova de Deus, mas não é pecado. Gideão, que é considerado um dos heróis da fé, ele fez prova de Deus, só para ir para a batalha ele fez prova de Deus 3 vezes. 3 vezes. Primeiro ele deu o cabrito como oferta e Deus recebeu. Depois ele pegou um novelo de lã e orou: Senhor, se é o Senhor mesmo que manda eu ir, se o Senhor é comigo, ó, eu vou colocar esse novelo de lã aqui, que amanhã quando eu acordar, o novelo de lã esteja molhado e a terra em volta esteja seca. Fazer prova. No outro dia ele vai lá de manhã, a terra está seca ao redor do novelo de lã. Aí ele pega o novelo de lã, ele espreme, tem água no novelo. Só que isso aí é moleza, né? Porque a terra chupa a água, o novelo de lã retém a água. É diferente. A terra às vezes em cima está sequinha, se você cavar menos de um palmo está molhado dentro, é ou não é? Então era moleza. Então ele vai fazer mais difícil, ele vai dizer: se é o Senhor mesmo, eu quero que amanhã aconteça o contrário. Eu quero que o novelo de lã esteja seco e a terra molhada. No outro dia de manhã, quando ele vê a terra molhadinha, quando ele acorda, cheia de orvalho, ele vai no novelo de lã, ele toca no novelo de lã, está seco, 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 como se não tivesse molhado. Vai fazer prova de Deus 3 vezes. E ainda vai ficar com o pé atrás. Aí Deus vai chegar para ele de noite e vai dizer: ó, se tu ainda está com medo, Gideão, vai lá no acampamento inimigo, vê lá o que é que eles estão falando. E ele vai lá e ele vai ouvir o sonho que um deles teve. Ou seja, fazer prova não é errado, agora tem que ter fé. Porque olha a prova que Pedro vai fazer: é o Senhor, então eu quero ir ter contigo andando sobre as águas. E o barco que os discípulos usavam normalmente não era um barco muito grande. Acredito que tinha aí uns 6, 7 metros talvez. Tem lá em Israel, eu acredito que ali é Tiberíades, né? Onde tem aquele barco antigo. Eu acho que é Tiberíades ali, que tem uma espécie de um pequeno museuzinho, vende algumas coisas lá de artesanato. E tem um barco que foi encontrado no leito do Mar da Galileia, numa época que teve uma grande seca, e ele é datado da época dos apóstolos. E tem lá só uns pedaços das madeiras, tudo, todo firmado com aço inoxidável para poder ficar meio montado. Deve ter uns 6, 7 metros. A altura dele deve ser 1,50 m, sei lá, 1,60 m, a lateral dele, talvez um pouco mais. Então, 12 pessoas dentro do barco. Não é à toa que na primeira pesca maravilhosa, que tinha menos gente dentro do barco, quando eles puxaram as redes para dentro, quase que o barco afunda, não aguenta o peso. Então 12 pessoas dentro do barco, atravessando no meio da tempestade. Tinha o que de madeira fora d'água? 1 metro de madeira fora d'água, o resto para dentro d'água. Então eu imagino que Pedro sentou na borda do barco, né? Ele deve ter sentado na borda do barco, botou o pé para fora, e quando ele pisou na água, o pé não afundou. Pisou, o pé não afundou. Aquilo na hora fez o que? Encheu Pedro de fé. E ele na hora começou a ver o milagre, ele ficou em pé. Só que quando Pedro fica em pé, não sei nem se ele chegou a dar um passo. Quando ele fica em pé, olha aqui, ó, versículo 29. E ele disse: vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, ele deu alguns passos, né? Aqui a Bíblia está dizendo que ele andou. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve o que, igreja? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou a viver o milagre. Imagina, o camarada começou a andar sobre as águas, olhando para quem? Olhando para quem? Jesus. Só que quando o vento soprou, ele deve ter olhado de lado, tirou a visão de Jesus, já era. Tirou a visão de Jesus, já era.
Porque ou você olha para Jesus ou você olha para a tempestade. Ou você olha para Jesus ou você olha para o vento forte. Se você olhar para a tempestade, olhar para o vento forte, o medo vai te vencer e você vai afundar. Você vai deixar de andar o caminho de milagres. Você vai deixar de viver o milagre qual Jesus pode fazer na tua vida. Os olhos têm que estar fixos no Senhor. Ele é o autor e consumador da tua fé, Ele é o teu alvo. Os olhos têm que estar fixos nele. E Pedro então vai clamar: Senhor, socorro, me salva. Porque por mais que ele soubesse nadar, e ele nadava bem, ele era um pescador, mas meu amigo, tudo escuro, no meio de uma tempestade, não tem bom nadador numa hora dessa. Não tem bom nadador numa hora dessa. Ele desesperou na hora: socorro. E olha o detalhe aqui, mais uma vez agora, versículo 31, início. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não vejo aqui Jesus dando um carão. Eu não vejo Jesus dando um carão. Na outra vez lá que Jesus acorda, que eles acordam Jesus, perdão, por causa da tempestade, ali eu acho que Jesus deu um carão: homens de pequena fé, né? Porque eles não tinham mandado o mar se aquietar. Mas aqui ele falando em particular com Pedro, eu acho que ele quis dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Poxa, você estava vivendo um milagre, estava andando em cima das águas, por que você duvidou bem no meio do caminho? Só que quer ver um detalhe? Quando eles clamaram, logo Jesus desceu. Quando eles estavam com medo, perdão, e era Jesus, logo Jesus respondeu: calma, sou eu. E aqui, quando Pedro começou a afundar, logo Jesus agiu. Quando a gente olha que eles ficaram das 5 da tarde até no mínimo 3 da manhã no meio da tempestade, dá para pensar que Jesus demorou para ir socorrer eles. Dá ou não dá? Dá para pensar: poxa, Jesus demorou, deixou os camaradas de 5 da tarde até as 3 da manhã no mínimo, enfrentando aquela tempestade. Deixou eles ali cerca de 9 horas, 10 horas enfrentando a tempestade, 8, 9, no mínimo 8 horas enfrentando a tempestade. Jesus não podia ter agido antes. E por que agora Jesus dessa vez agiu tão rápido? Porque da primeira vez eles estavam no meio da tempestade, estavam, mas aquilo não ia acabar com eles, aquilo não ia matá-los, aquilo apenas estava experimentando a fé deles. Tem hora que Jesus não age rapidamente mesmo. Tem hora que Jesus dá uma segurada mesmo, que é para ver se você vai agir, que é para ver como está a tua fé, como está a tua confiança nele. Só que aqui, quando Pedro começou a afundar, se Jesus não agisse rapidamente, aí Pedro morreria. E aqui a gente vê a diferença. Tem horas que Jesus espera um pouco para agir nas nossas vidas, porque Ele está fazendo coisas, Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está nos testando, nos provando. Mas quando o perigo é eminente, não se preocupe, Ele não se atrasa, Ele age depressa, Ele age na hora, e Ele não deixa a vida da pessoa, o sonho, a história da pessoa morrer. Ele não vai deixar você ir a naufrágio, você morrer, você perecer. Lembre de uma coisa: Jesus tinha dado uma ordem a eles, era para eles chegarem do outro lado do mar da Galileia. Jesus também já sabe aonde você tem que chegar. E não tem tempestade que vai impedir você de chegar aonde você tem que chegar. Não tem mar revolto que vai impedir você de chegar aonde você tem que chegar. Se a tua confiança estiver em Jesus, ainda que o vento venha, que a tempestade venha, que o mar tente te engolir, que a tua fé esteja abalada e você até comece a afundar na tua fé, clame, porque Jesus vem em teu socorro e você vai chegar aonde você tem que chegar. Não é a tempestade que diz aonde acaba a tua vida, é Jesus.
Não é a tempestade que diz onde acaba o teu sonho, onde acaba o teu casamento, onde acaba a tua família. É Jesus quem diz isso, é Ele, não são as outras coisas. Continue comigo a leitura, continue, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acabou, Jesus subiu no barco, acabou logo o vento, acabou a tempestade. Versículo de número 33. E aproximando-se os que estavam no barco, e aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Acabou. Aonde Jesus os mandou ir, aonde Jesus disse que eles iam chegar, eles chegaram. Se Jesus disse que você vai ser grande, você vai ser grande. Se Jesus disse que a tua família vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada. Se Jesus disse que você vai ser curado, curada, você vai ser curado e curada. Aquilo que Jesus falou a respeito da tua vida vai se cumprir. Não importa quantas tempestades Ele tenha que acalmar, não importa quantos mares agitados Ele tenha que acalmar, não importa quantas vezes Ele tenha que te pegar pela mão. Clame, confie, creia, Ele está contigo e Ele vai te dar vitória. Amém, igreja? Pode ficar de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar por você. Fique de pé, em nome de Jesus. Aonde Jesus disse que você ia chegar, é lá que você vai chegar. Não olhe para o vento, olhe para Jesus. Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Não dê ouvidos a isso aqui, ó, o vento forte da tempestade. Dê ouvidos à voz do Mestre, dê ouvidos à voz de Jesus, porque Ele é aquele que leva a gente, no final das contas, para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor. Amém, amados? Só que eu quero enfatizar um detalhe aqui do versículo 33. Todos foram até Jesus, o adoraram e disseram: És verdadeiramente o Filho de Deus. Não existe outra maneira para você enxergar Jesus. Tem gente que o enxerga como o espírito mais evoluído que andou nesta terra. Tem gente que o enxerga como um grande profeta. Por exemplo, os muçulmanos, eles veem Jesus como um grande profeta. O próprio Maomé disse que Jesus era um profeta. Jesus era profeta? Era, mas não apenas um profeta. Ele era e é o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, o Messias, aquele que havia de vir. E não adianta olhar para Jesus de outra forma. Só olhando para Jesus como mediador da aliança, como aquele que nos leva para o Pai, é que vai garantir o socorro dele, o auxílio e a ajuda dele. Só desta forma. Porque aí você vai clamar o Jesus certo. Você não vai clamar o Jesus espírito evoluído, você não vai clamar o Jesus profeta, você vai clamar o Jesus Filho de Deus, porque é o Jesus Filho de Deus que pode fazer milagres aqui nesta vida, e o mais importante, levar você para a vida eterna. Por isso que Ele mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Por isso que o homem de Deus, o apóstolo Paulo, declarou: perto está do homem a salvação, na sua boca e no seu coração. Porque com a boca confessamos para a salvação, e no coração cremos para a justiça. Porque se o teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, e com tua boca o confessares, serás salvo. Aleluia. Então, se você já crê que Jesus é o Filho de Deus, você precisa confessá-lo como o Filho de Deus. Se você um dia confessou como Filho de Deus, mas hoje está afastado, afastada, se reconcilie, faça a tua aliança com o Senhor de novo. Aí mesmo onde você está, você que ainda não confessou a Jesus, ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar hoje, você que está afastado, afastada e hoje quer se reconciliar, aí mesmo onde você está: pastor, eu quero
eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Alguém no nosso meio esta noite que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que está afastado, afastada e quer entregar a vida a Jesus, quer se reconciliar, erga a mão para o céu assim bem alto, que eu quero orar primeiro por você, depois eu vou orar por toda a igreja. Todos já estão firmes no Senhor, amém? Aqui no barco todos eram discípulos. Aqui nesse barco também todos são discípulos, amém, amados? Amém? Eu já vou orar por você. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Eu quero falar também com quem está me assistindo por esta gravação. Se você ainda não é discípulo, se você ainda não entregou tua vida a Jesus, confesse agora, diga onde você estiver agora, abra sua boca e diga: eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente, eterno e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está afastado, afastada, se reconcilie agora. Fale também, declare: Senhor, eu faço contigo hoje uma nova aliança, e eu te peço que o Senhor me ajude a ficar firme todos os dias da minha vida. Confesse, ore, fale com Ele agora. Procure depois uma igreja onde você possa congregar e estar firme na presença do Senhor. Agora todos que estão aqui comigo, como aqueles também que estão me assistindo, eu não sei qual é o vento que sopra contra o teu barco. Eu sei qual é o vento que sopra contra o meu barco. Contra o teu barco eu não sei, né? Por isso, fale com Jesus agora. Assim como os discípulos que clamaram naquele dia, pedindo para que o Senhor os socorresse, acalmassem a tempestade, o vento, clame agora, fale com o Senhor. É o vento do desemprego, é o vento das dívidas, é o vento dos problemas financeiros, é o vento dos problemas conjugais, o vento dos problemas no casamento, é o vento dos problemas familiares, dos problemas com os filhos, é o vento dos vícios na família, é o vento das lutas contra as forças espirituais da maldade. Qual é o vento? É o vento das doenças, o vento das enfermidades. Qual é o vento que tem soprado contra o teu barco? Qual é o vento do esfriamento? É o vento do cansaço. Você está cansado, cansada de lutar contra o vento forte que tem soprado contra você? Fale com Deus, clame a Jesus agora. Talvez você esteja como Pedro, já afundando nas águas. Clame, Ele vai te socorrer, Ele vai te tirar desse charco de lodo horrível, Ele vai limpar e firmar os teus pés sobre uma rocha, Ele vai te assentar junto aos príncipes do seu povo. Ore, fale com Ele. Ele mesmo garantiu que as águas não nos submergirão, as águas não nos submergirão. Essa tempestade não vai afundar o teu barco, essa tempestade não vai impedir que o teu barco chegue na outra margem, que o teu barco chegue do outro lado. Essa tempestade não vai atrapalhar, não vai impedir a tua vitória. Ori canti Elia lamana canteias, ori manacanti aniaxias. Ah, Senhor, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, socorrer este homem, socorre esta mulher, socorre o teu filho, socorre a tua filha, tantos aqueles que estão aqui perto comigo, como aqueles que estão longe, assistindo agora esta mensagem. Socorre-os, Jesus, socorre-os, acalma o mar, acalma este vento, dá ordem agora, Jesus. Mar, aquieta-te, vento, cala-te, mar, aquieta-te, vento, cala-te, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, acalma a fúria das dívidas, do desemprego, acalma a fúria das doenças, das enfermidades, acalma a fúria da mágoa, do ódio, do rancor, dos maus sentimentos dentro da casa, do lar, da família, no meio do casamento. Acalma, Senhor, toda a fúria do mar revolto, toda a fúria do vento revolto,
revolto. Acalma, Senhor, acalma este vento, acalma este vento. Guia o teu filho, guia a tua filha, as águas tranquilas, leva-o para o outro lado, leva para o outro lado, leva ao seu destino, Senhor, porque o Senhor já sabe todas as coisas, o Senhor já tem falado com teu filho, com a tua filha, o Senhor já tem dito aonde o Senhor os vai levar, os destinos, as coisas, a tua obra. Leva-os, Senhor, leva-os, Senhor, leva-os, Senhor, a consolidação dos planos, leva-os à consolidação dos projetos, leva-os à realização dos sonhos e dos projetos. Faz esta obra. Não há outro Jesus que possa, não há outro Jesus que possa, porque quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Jesus é o nome dele, Jesus é o nome dele. Oh, aleluia! Ah, meu querido, minha querida, ele já está no teu barco. Ele veio ao teu socorro, ele veio ao teu socorro, ele entrou no teu barco. A tempestade vai passar, a tempestade vai passar, ela vai passar. A bonança está chegando a tua bonança. Oh, aleluia, está chegando. A bonança está chegando o dia da tua bonança. Creia e tome posse no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Diga assim seja feito, diga graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor. Só você que crê, aplauda a Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém, amados. Creia, você clamou, Ele ouviu o teu clamor, Ele já entrou no teu barco. Breve essa tempestade vai se acalmar, a bonança está chegando em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais ao Senhor.